Olá, seres quânticos. Vocês pediram e a gente ouviu. Esses dias atrás a gente estava vendo muitas mensagens, estava lendo muitas mensagens sobre por que a gente não estuda os livros, de lei da atração, de física quântica, e decidimos então vir aqui estudar do zero junto com vocês, ok? Então, para começar essa nova trajetória do canal no subconsciente, nós vamos começar com um livro de Neville Goddard, que é Sentimento é o Segredo. Eu vou ficar olhando várias vezes para baixo que eu vou estar lendo, tá? E nós vamos aqui também separando partes do livro, tá? Como se fosse sublinhando, mas nós vamos estar colocando aqui nesse cantinho ou nesse cantinho, não sei agora como que vai estar na editagem do vídeo, tá? Então vamos lá, eu vou pular o prefácio, tá? A gente não precisa do prefácio aqui. E vamos para o capítulo 1, que fala a lei e o seu funcionamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como substância do mundo. Então, é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. Então aqui já na primeira parte do capítulo, Neville fala o quê? Que a consciência é o que teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que deseja na vida. Armando com o conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativamente, mas realmente. Para explicar mais claramente esta realidade, pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes. Essa parte é muito importante, pessoal. O consciente e o subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, e o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. Foi o que Neville colocou na época, né? Se eu não me engano, é o consciente é o masculino, o subconsciente é o feminino. Nós vamos ver mais à frente do capítulo. Realmente acabei de ver aqui agora. O consciente é masculino e o subconsciente é o feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. E o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e em seguida imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência. E não há nada feito que seja essa sequência. Então a gente imagina, a gente vê conscientemente, a gente está ali, traumas, desejos, passa para a nossa consciência e é guardado no nosso subconsciente. Por isso que geralmente o tesouro está dentro do nosso subconsciente, na parte bem profunda da nossa mentalidade. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeira e de forma que apenas o subconsciente conhece. Objetiva as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e a sua liberdade de escolher a ideia que acalentará, o homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias.
tá aí tanto que Neville fala de sentimento, né? Eu acho que o segredo é o subconsciente no caso aqui. Acho não, certeza. O mecanismo de criação está oculto da mesma profundidade do subconsciente. O aspecto feminino ou a matriz da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como o fato de existir dentro de si e sobre este pressuposto para dar a expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em vontade de agir. Aqui parte a ação, tá, pessoal? Por isso que a gente fala que lei da atração não é só pensar e sentir, tá? Vou pensar, vou sentir que vou ganhar na cena, na lotérica, e não vai lá pelo menos jogar, entendeu? Então o sentimento determina a vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida. Mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Começa na consciência e acaba guardado no subconsciente. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie qualquer prejuízo de maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou a dos outros. Assim fazendo, você imprime no seu subconsciente com essas limitações. A partir do momento que você pensa de alguém, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa fala mal, aquela pessoa é intrigueira, você está guardando no seu subconsciente tudo isso também. O que você não quer que lhe façam, não sinta que lhe fazem a você e aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. E está totalmente certo aqui. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ela seja compensada por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável. Sentir o que serei é confessar o que eu não sou. Essa foi forte, né? E eu sou é mais forte que eu não sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para a realização do desejo, ele deve sentir-se como estado que mais do que um estado que não é. O sentimento antecede a manifestação. Olha só, pessoal, aqui é uma chave inicial para tudo na lei da atração, lei da vibração, seja o que for. O sentimento antecede a manifestação e é a base na qual repousa toda a manifestação. Tenha cuidado de seus estados de humor e sentimentos. Isso aqui, pessoal, é meditação. No meu caso, eu só consegui não ficar 100%, acho que é quase humanamente impossível você estar 100% com humor e sentimentos na paz, na tranquilidade, não dá. Mas na meditação ajuda muito, tá? No meu caso, ajudou muito. Tenha cuidado de seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional total e apoia as marcas inconfundíveis
de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Amargura, tristeza, a solidão, eu sou o coitado, ninguém me apoia. Isso daí, gente, eu acho que tinha que trocar aqui o vitimismo, né? No caso, o vitimismo é as causas de todas as doenças. Não como posso falar para vocês, sem ser duro, né? A gente não pode ser o coitado sempre. A gente não pode ser, minha família não me ama, ou os meus amigos me traem, eu não tenho amigos. A gente tem que tirar esse sentimento da nossa ideia. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Eu tenho que ser o meu melhor amigo, o meu melhor amor. Aí sim eu vou conseguir começar a ter uma vibração muito melhor. Vamos ver onde eu parei. Vamos ver. Vamos voltar ali. Tenha cuidado do seu estado de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional, vou ler de novo, tá? E apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir-se intensamente sobre algo errado sem verbalizar, sem falar ou expressar esse sentimento é o início de doenças no corpo e no ambiente. Você já viu aqueles ambientes que você vai, onde há muita fofoca, há muita intriga, há muita briga? Então, né? Não precisa nem falar, né? Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso, porque a frustração ou depreendimento de seu objetivo resulta nas doenças. E resulta no caso de mais remorsos e fracassos, né? Eu sempre pego o fracasso ou o remorso como aprendizagem, tá, pessoal? A gente tem que começar a tentar esquivar um pouco. Pense, sentindo só no estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado procurado e viver e agir nesta convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são trazidas através da mudança de sentimento. Aí vem aquela velha frase que eu sempre escuto, tá, pessoal? Como vou me sentir rico se eu estou cheio de dívida? Pessoal, não é você olhar a dívida. Quem que é a dívida perto da pessoa que você é? Quem que é a dívida perto da prosperidade que o mundo tem? Não é se sentir o tempo todo. Eu sei que é difícil, por isso que eu falo sempre, pessoal, medite, medite e medite. É meditar, entendeu? Ache um tempinho para meditação. Tenha o sentimento, pelo menos na meditação, que você é próspero. E coloque isso todo dia. Meditação é como se fosse uma academia, é como se fosse você comer arroz e feijão, é como se fosse você ir para uma escola, ou você estudar, ou você ler algum livro. Coloque isso diariamente na sua vida, tá? Isso tem que ser diário na sua vida. Uma mudança no sentimento é uma mudança no destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de seus pensamentos e sentimentos. Azar ou acidente não são responsáveis por coisas que irão ocorrer, nem a predestinação e a autora de sua fortuna ou seu infortúnio. As impressões de seu subconsciente determinam as condições do seu mundo. O subconsciente, ele não é seletivo, é impessoal e não respeita as pessoas. Total verdade, né? O subconsciente não está preocupado com a verdade ou a falsidade de seu sentimento. Sempre aceita como verdade o que você sente como verdadeiro. Por isso o sentimento de ser próspero, de ser feliz, de ser amado, amada.
O sentimento é o consentimento do subconsciente da verdade do que é declarado verdadeiro. Por esta qualidade do subconsciente, nada é impossível para o homem. O que seja que a mente de um homem pode conceber e sentir como real, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão desde o qual seu mundo é criado, e uma mudança no sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca falha na expressão do que nele é impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a desenvolver formas de sua expressão. Aceita o sentimento impresso nele e o seu sentimento como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo exterior os objetivos, aquilo que assemelha exatamente a este sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças que o homem aceita. Ela as expressa, ele botou as expressas bem maiúsculo aqui, tá? Até seus últimos detalhes, sejam elas benéficas ou não. Para imprimir o subconsciente com o estado desejável, você deve assumir o sentimento de que seria se eu já houvesse realizado o meu desejo. Para definir sua meta, você deve envolvê-la apenas com o objetivo propriamente dito. A forma de expressão ou dificuldades envolvidas não deve ser considerada por você. O que é pensado com sentimento em qualquer estado é impresso no subconsciente. O que você sente, o que você fala, o que você emana, tudo é guardado no subconsciente. É uma gaveta que vai guardando tudo e refletindo em você. Portanto, se você se concentra mais do que qualquer coisa nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, pela sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como solicitação e prossegue para produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Recebe a ideia em si mesmo através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Aqui é um grande tesouro e um grande perigo também, né? Imagina para as pessoas que não sabem ou que não partiram para o ponto de querer despertar, entendeu? Isso aqui é complicado. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Eu vou repetir de novo essa frase. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente com a ideia de fracassar. Embora o subconsciente serve ao homem fielmente, não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre, como concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravos e serventes do homem. São Paulo personificou como uma mulher e disse: as mulheres devem estar sujeitas ao homem em tudo. Isso aqui não quer dizer que a mulher tem que estar sujeita ao homem, tá? Vocês entenderam, né? O subconsciente e o consciente. O subconsciente serve ao homem, no caso, o subconsciente é a mulher, e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem um desgosto distintivo pela compulsão e responde à persuasão, mas que as ordens consequentemente assemelham-se à esposa, amorosa ao invés de servente. O marido dirige a esposa. Pode não ser verdade para os homens e mulheres em sua relação terrestre, mas é verdade para o consciente e subconsciente.
ou os aspectos masculinos e femininos da consciência. O mistério que Paulo estava referindo quando ele escreveu, este é um dos grandes mistérios, aquele que ama sua esposa, ama a si mesmo. Este é um dos grandes mistérios. Aquele que ama sua esposa ama a si mesmo. E os dois irão ser um na carne. Ele é simplesmente um mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisa, mas pelo bem da criação parece ser dividida em dois. O consciente objetivo, ou aspecto masculino, é verdadeiramente a cabeça e domina o subconsciente, subjetivo, ou aspecto feminino. No entanto, esta liderança que não é do tirano, mas do amante. Então, nos assumir o sentimento de que seria seu, se você já estivesse na posse de seu objetivo. O subconsciente ele é motivado a construir o que exatamente se assemelha à sua suposição. Seus desejos não são subconscientemente aceitos a menos que você assuma o sentimento da sua realidade. Porque só através do sentimento uma ideia é aceita inconscientemente. E só através dessa aceitação subconsciente pode ser expressa alguma vez. É mais fácil dar seu sentimento aos eventos do mundo que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. No entanto, é eternamente verdade que o exterior reflete o inferior. O que está dentro é como se está fora. Um homem não pode receber nada menos que lhe seja dado do céu. E o reino do céu está dentro de você. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver outra coisa senão o conteúdo de sua consciência. Seu mundo em cada detalhe é a consciência objetivada. Afirmações objetivas são testemunhas das impressões do subconsciente. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro. E como criação é o resultado das impressões do subconsciente. Você, através de seus sentimentos, determina a criação. Você é o que você ser. E se recusa a acreditar, isso é a única razão pelo qual você não o vê. Vamos repetir de novo. Você é o que você quer ser. E a recusa a acreditar isso é a única razão pela qual você não o vê. Buscar no exterior por aquilo que você sente que é buscar em vão. Porque nunca encontramos o que desejamos. Encontramos apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está consciente de ser ou possuir. A quem já tem, se dará. Negar a evidência dos sentidos é apropriar-se do sentimento do desejo cumprido e é o caminho para a realização de seu desejo. O domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é a maior realização. No entanto, até que esse domínio de si mesmo atinja a perfeição, de maneira que no lugar da aparência, você sinta aquilo que deseja sentir. Use o sono. Isso aqui Neville fala muito em muitos livros e muitos artigos que eu já li dele, ele sempre fala isso. Usar o sono. Use o sono e a prece para lhe ajudar na realização dos seus estados desejados.
Essas são as duas portas de acesso ao subconsciente. Por que, gente, eu escuto muito isso aqui de Neville? Porque o nosso estado de sono, quando a gente começa a entrar em estado de vigília, a gente começa a ter uma queda do nosso consciente. É essa hora a gente consegue imprimir muita coisa. Gente, nunca durma pensando nos seus problemas. Tem gente que não consegue nem dormir pensando em problema. Esse é o pior veneno que existe. Esse é o pior documento que você vai guardar dentro do teu subconsciente. Você pode ter o problema que for. Medite antes de dormir. Tome um chá, sei lá, de camomila, não sei o que você pode fazer para melhorar o seu sono. E quando você for deitar, tira aquele dia todo de problemas que você se resultou ali dentro e começa a pensar não formas de resolver o problema, mas o problema já é resolvido. Você tem que ter o sentimento o tempo todo de prosperidade. Você tem que ter o sentimento todo de amor. A gente não fala prosperidade somente em dinheiro, tá, pessoas? As pessoas levam prosperidade só para dinheiro. É prosperidade na família, é prosperidade no amor, é prosperidade no seu trabalho, é prosperidade em tudo. Leve, tá com problema? Leve no seu estado de sono ou no seu estado de oração. Não ore pedindo a resolução dos problemas. Ore para agradecer. Seja grato. Vai dormir sendo grato. Ore sendo grato. Se você tem problema é porque você está vivo. Se você tem problema, você vai resolver esse problema. Seja grato. O tempo todo grato. Não durma pensando em problema. Vai ter mais problema outro dia. O que eu mais vejo é: Leandro, não consigo dormir. As contas, sempre contas e dívidas, né? Tiram o meu sono. Gente, vocês não conseguem entrar no ponto zero ali, no núcleo de você imprimir no teu subconsciente. Vai dormir pensando: gratidão, Deus, por eu ser próspero. Gratidão, universo, por mim ser próspero. Gratidão por eu ter dinheiro para pagar aquela dívida. Faça isso todos os dias. E daqui a 10, 20, 30 dias que for, vem aqui e conta nos comentários a diferença que vai ter. Gente, esse foi o resumo do primeiro capítulo, tá? Do Sentimento é o Segredo de Neville Goddard. Vou trazer, eu não sei quando eu vou estar trazendo, porque fora o canal aqui do meu subconsciente, eu tenho os aplicativos que eu trabalho, eu tenho trabalho fora, então fica um pouco corrido, tá? Mas uma vez, 2 vezes na semana, eu vou estar tentando trazer conteúdos de todos os capítulos de Neville. Tudo bem? Vamos junto e gratidão infinita por vocês estarem aqui, equipe Meu Subconsciente.